4 cavaleiros do Apocalipse, mostrando para os irmãos o que significa cada um desses cavaleiros, o significado, nesses dias que antecede a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é o seu espírito para entender as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele entende as coisas do Espírito Santo de Deus. Ele sabe discernir as coisas espirituais, ele sabe também discernir os tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Os últimos momentos. Não tem mais tempo para você perder. O tempo que nos resta é falar do amor de Cristo. É pregar que Jesus é o Salvador. É o único tempo disponível que nós temos para fazer isso urgentemente. Você que tem familiares que não são crentes, você que tem pessoas na sua família que ainda não teve um encontro com Deus, você precisa pregar o Evangelho para estas pessoas, levar os seus filhos a Cristo, mostrar para eles, biblicamente falando, que Jesus Cristo é o Salvador. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Eu quero que você abra comigo Apocalipse, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo de número 8. Vamos ver o que João, que estava na ilha de Pátimos, preso por causa da palavra de Deus, ele teve uma maravilhosa visão, uma visão apocalíptica. E aqui ele fala da abertura dos primeiros 6 selos. E é algo impactante. É algo impactante. Olha o que diz a Bíblia. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em grande voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, tinha dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, olhei o terceiro animal, dizendo, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que estava sobre ele, assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma grande voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte,
e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Até aqui. Aqui nós fizemos uma leitura básica para nossa compreensão o que significa esses cavalos e, respectivamente, os seus cavaleiros. Nós vamos mostrar aos irmãos que tudo isto está para acontecer. Pastor, vai acontecer com a igreja aqui? Não, não vai. Pastor, então não é muito interessante mostrar isso para a igreja? É. Porque quando você sabe das coisas que sobrevirão ao mundo, o nosso coração se enche de temor, de medo, e até aquele medo reverente, de não querer ficar aqui. E daí, a gente começa a buscar um preparo espiritual para subir no arrebatamento. Porque ai daquele cristão que no momento que Jesus vier, ele ficar aqui. A condenação de quem conhece a palavra e se desvia dela é pior do que a dos incrédulos. Daí a importância da gente estudar a Bíblia e mostrar. Tem gente que tem medo. Ah, pastor, eu não sou simpático ao livro do Apocalipse, não. Quando começa a falar de besta fera, de gafanhoto com cara de gente, ah, pastor, eu tenho medo. Você não tem que ter medo, você tem que ter temor a Deus. Porque há para a igreja um livramento. A Bíblia diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Jesus vem aí para arrebatar a sua igreja. Escute bem isso: doenças, pragas, ciclones, terremotos, conflitos políticos e sociais. Talvez seja um cenário ideal para um filme apocalíptico. É um cenário ideal, mas essa só é a realidade que vivemos hoje. Dá para fazer filme, mas não de ficção, verdadeiro, das coisas que já está acontecendo no mundo e as coisas que irão acontecer após o arrebatamento da igreja. Escute bem isso: desde que os primeiros casos de coronavírus surgiram em dezembro de 2019, o mundo parece ter mergulhado num abismo fundo, num abismo sem fim. Notícias perturbadoras chegam a cada minuto até nós através da mídia televisiva. Você nem pode ligar mais a televisão, só tem catástrofe. Você vê o que aconteceu agora, recentemente, no Rio de Janeiro. Já morreu mais de 150 pessoas. E hoje saiu ali no site do UOL que tem quase 200 pessoas ainda desaparecidas, debaixo da terra. O que é isso, gente? Isso não é brincadeira. Jesus está voltando e tudo quanto está escrito vai se cumprir na íntegra. Agora, escute bem isso. Essas notícias nos traz pânico, medo, um pavor. Jesus disse lá em Mateus 24 que os homens desmaiariam de terror na expectação das coisas que sobrevirão no mundo. Os homens iam ficar desmaiados de terror, na expectação, vendo os acontecimentos do que está escrito no livro do Apocalipse. Tudo isso, irmão,
é uma verdade e está para acontecer a qualquer momento. Agora, sem sombra de dúvidas, nós estamos vivendo, irmãos, nossos últimos dias sobre a terra. Não se apegue com casa, com carro novo, com status, com coisa grandes, não. Faz como Paulo diz: apegai-vos às coisas humildes. Não se preocupa com o mundo material, tudo vai ficar aqui. Mas Deus tem uma promessa para mim e para você: voltarei para vós. O lugar já está preparado antes da fundação do mundo. Jesus vem nos buscar. Glória a Deus. O que nós lemos aqui é uma profecia de Paulo, segundo Tessalonicenses capítulo 2. O apóstolo São Paulo, ele fala da vinda do anticristo. E ele começa a partir do verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Verso seguinte: que não movais, ou não vos movais facilmente do vosso entendimento. Tem gente que já o entendimento está obscuro. Ele já não crê que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Alguém já confundiu a cabeça dele. Paulo diz: não movais facilmente do vosso entendimento, para que vos não perturbeis, quer por espírito, ou por palavra, ou por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Tá? Você tem que crer piamente nisso. Verso seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Pastor, o que é apostasia? É a negação da autêntica fé em Deus. É quando as pessoas não acreditam mais em Deus. Isso é apostasia. E permita a minha franqueza, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, os crentes estão apostatando-se da fé, tornando-se apóstata quanto à fé. Está perdendo a fé. Esses dias eu disse aqui para os irmãos que eu sinto que a fé está desaparecendo, a fé está sumindo do meio do povo de Deus. A cada dia mais as pessoas vêm menos para a igreja, congrega menos, ora menos, lê a Bíblia menos, cultua menos ao Senhor, adora menos e pede mais. Essa é a verdade. Agora, veja o verso de número 4, diz assim: o qual fala do filho da perdição. No verso 3, a última parte do verso 3 diz: porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, o filho de Satanás. Vamos dizer, o filho de Satã. Você sabia, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou que se adore, de sorte que o anticristo, aí está falando da besta, a primeira besta do Apocalipse 13. Quando ela se levantar, ela se assentará como Deus no templo de Deus lá em Jerusalém, querendo ou parecendo querendo ser Deus. Então, quando isto aí acontecer, e aí Paulo vem abordando vários versículos, você pode ver nesse mesmo capítulo de número 2, ele vem falando aí, veja o que diz o verso 8: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Está falando da segunda vinda de Jesus em glória, quando ele vai prender a besta e Satanás no grande abismo. No verso de número 11, Paulo diz assim: por isso Deus lhes enviará
a operação do erro, para que creiam na mentira. O que Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando da manifestação do anticristo, da primeira besta, lá do Apocalipse 13, a besta que subiu do mar, isto é, das nações. E a segunda besta, a besta que subiu da terra. E aqui, Paulo começa a mostrar para nós, no capítulo 2, o que vai acontecer. E João, o apóstolo João, recebe aqui uma visão nítida desses acontecimentos. E ele fala aqui da abertura dos primeiros 6 selos, são 7 selos. E ele fala da abertura dos primeiros 6 selos. E eu vou falar de 4 aqui, mostrando os 4 cavaleiros do Apocalipse. Veja bem, no versículo de número 1 e 2, está escrito: e havendo o Cordeiro. Quem é o Cordeiro aqui? Jesus, aquele que foi morto antes da fundação do mundo, aquele que quando estava passando do outro lado do Jordão, João Batista olhou para ele, apontou o dedo e disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É esse o Cordeiro, agora na glória do Pai, intercedendo por nós, diz a Bíblia. Mas ele virá para combater contra o mal nos dias da grande tribulação e até o juízo final. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. Olha o acontecimento no versículo 2. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Veja bem, quem é o cavaleiro branco aqui? E o cavalo branco é o anticristo. Aqui está falando exatamente da manifestação do anticristo e da falsa paz que ele estará pregando depois do arrebatamento da igreja. Escute bem isso: quando Jesus vir arrebatar a igreja, arrebatou a igreja, já entra no mundo o período da grande tribulação, que segundo a Bíblia tem para se cumprir a última semana de Daniel, 7 anos. Pastor, quanto tempo durará a grande tribulação? A grande tribulação durará, biblicamente falando, 3 anos e meio. Pastor, mas não é 7 anos? Os 3 primeiros anos e meio, o anticristo, a besta, pregará paz e segurança, o que facilmente o povo vai aceitar, e será um governo mundial. Veja bem, alguém olha e diz: mas pastor, o cavaleiro branco não é Jesus, porque a Bíblia fala do cavalo branco e cuja na sua coxa está escrito o Rei dos Reis. Não, aí não é o cavaleiro de Apocalipse 19, daqui a pouco eu vou mostrar. Esse aqui é o cavaleiro que simboliza o anticristo e a falsa paz. Você vê que a Bíblia diz que ele sai em um cavalo branco e estava sentado sobre ele. Tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vitorioso para vencer. Por que não pode ser Cristo? Porque você vê no versículo anterior que Cristo aqui é o que abre o selo. Quem abre o selo? O Cordeiro.
Ora, se Cristo é que abre o selo, e ele é o cordeiro, então ele não é esse cavalo branco, ou cavaleiro no cavalo branco. Então aqui, quem é? É o anticristo, é o anticristo. Esse cavaleiro não pode ser Cristo, porque este é quem abre o primeiro selo, está aí no versículo 1, do qual sai o cavaleiro e o cavalo branco. O anticristo se apresentará como salvador do mundo. Olha o que diz Daniel capítulo 9, verso de número 27. Olha o que diz Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos. Está falando da besta, do anticristo. Vai firmar um concerto num governo mundial com todas as nações, por uma semana. Quanto que é uma semana? 7 anos, é a última semana das 69 que se cumpriu lá em Daniel. Agora faltou uma semana, e esta semana vai acontecer 7 anos. Ele firma uma aliança, um concerto com as nações, com os povos, para 1 ano, ou melhor, 7 anos. Só que na metade da semana, nos 3 anos e meio do seu governo, fará cessar o sacrifício, ou seja, é quando as Bíblias serão queimadas, os templos serão todos fechados, ninguém poderá orar e clamar e falar no nome de Deus. Por quê? Porque quando se quebra o concerto, a aliança com a besta, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E diz a Bíblia, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, no final do período de 7 anos, aí Jesus vem para dar fim à besta, o anticristo e Satanás definitivamente. Então, esse primeiro cavaleiro e esse primeiro cavalo branco representa a falsa paz. Por quê? Porque ele vai vindo pregando paz e segurança, uma paz mundial, e que vai acontecer nos 3 primeiros anos e meio após o arrebatamento da igreja. E eu fico pensando, as pessoas hoje não têm paz. Você mesmo na sua casa, você não tem segurança. As coisas estão difíceis. Quando vir o anticristo, e alguém diz, pastor, é um bicho, porque lá se fala de besta. Não, meu irmão, é uma pessoa, é um líder, que se levantará nesta terra mundialmente. Já não se fala hoje de uma moeda só, um dinheiro único. Isso já está para acontecer. E daqui a pouco, quando Jesus arrebatar a sua igreja, este homem se levantará, diz a Bíblia, e ele pregará paz e segurança. Olha o que diz a Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Olha o que Paulo diz. Pois que quando disserem a paz e segurança, porque quando as nações que fizeram aliança com a besta, com o anticristo, quando eles disserem a paz e segurança, olha, nós nunca tivemos um governo desse, está de vento em popa, prosperidade, paz mundial para todas as nações, olha, uma maravilha. Quando eles pensarem que a paz e segurança, disse Paulo, lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida. E Paulo ainda diz, e de modo algum escaparão. Por quê? Porque aqueles que fizerem uma aliança com o anticristo e depois quebrar esta aliança, vai ser morto.
Irmão, vai ser dias sangrentos, dias de trevas sobre a terra, dias em que a humanidade vai ser, olha, o que vamos saber, e pela Bíblia ela nos mostra veementemente isto, o que vai ter de pessoas correndo para os montes, está lá no Apocalipse, e Jesus também falou isso. Elas vão correr para os montes e dizer: monte, cai sobre nós, cobre-nos. Eles vão fugir da face desse dominador, o anticristo e a besta. E nesses dias serão dias de trevas sobre a terra. Porque assim que o concerto com a besta for quebrado, entra propriamente no mundo a grande tribulação. É no segundo período dos 7 anos, entra no mundo a grande tribulação propriamente dita. E aí o sofrimento será terrível. Pastor, o que vai acontecer mais? Vamos olhar para o segundo selo. Verso de número 3 diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo, só que agora vermelho, e o que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz. Você vê, o anticristo vem pregando paz e segurança nos 3 primeiros anos e meio, mas quando a aliança é rompida, é quebrada com ele, a coisa muda. Aí ele já vai tirar a paz das pessoas, porque esse cavaleiro aí, vermelho, está escrito, ele estava sentado sobre o cavalo, tá? Cavalo vermelho, e foi-lhe dado o quê? Que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada na mão. E agora mudou o cenário. Agora o cenário não é de paz, agora o cenário é de guerra. Agora o cenário é de guerra. Ou seja, você vai ver que esse cavalo vermelho, né, é uma cor de fogo, vamos dizer assim, uma cor de fogo. Ao que estava montado nele, foi concedido que tirasse a paz da terra, para que os homens, né, se matassem uns aos outros. Você vai ver que família, um vai matar o outro, porque quando a paz for tirada da terra, os homens perderão a sensibilidade, o amor de um para com os outros. O pai vai, hoje já faz isso, o pai vai matar o filho vai matar o pai, e assim sucessivamente. Haverá guerra familiar. Isto vai acontecer, mas não é numa proporção como a gente vê hoje, não. É numa escala de acontecimentos atroz, terríveis, como nunca nós vimos isso. Veja bem, esse cavaleiro representa o quê? Guerras, tá? Veja que ele não tira a paz de algumas pessoas ou de alguns países, ele tira a paz de toda a terra. Isso é forte, ele tira a paz de toda a terra. Isso significa guerra. E eu estava buscando isso, em 1914, pela primeira vez na história, estourou uma guerra mundial. Pouco tempo depois ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo. Outra guerra mundial, irmão, está para acontecer. Ou seja, já se sabe, a terceira guerra mundial. Agora o resultado, veja bem, alguns acreditam que desde 1914, o número de mortos em guerras e conflitos armados
ultrapassa de mais de 200 milhões de pessoas. Ultrapassa mais de 200 milhões. Não estou falando mil não, milhões de pessoas. Sem falar nos milhões de outras pessoas que ficaram feridas permanentemente. Então, irmão, olha, é uma desgraça total. É corpos e mais corpos de pessoas mortas e feridas nos dias da grande tribulação. Veja bem, até a organização que se dizem responsável por manter a paz, como a ONU, tá? Não consegue impedir o galope do cavaleiro e do cavalo vermelho. Não vai conseguir, nem a ONU, que procura produzir paz para as nações, não vai conseguir deter esse segundo animal, representando guerras mundial. Bom, vai ser dias terríveis. A Bíblia fala do terceiro cavaleiro. Veja os versos de número 5. Diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto. Você vê a diferença. Primeiro, cavalo branco. Segundo, cavalo vermelho. Agora, quando abre-se o terceiro selo, a Bíblia diz aqui um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Tinha o quê? Uma balança na mão. Olha o verso 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Preste atenção, aqui fala de 1 dinheiro. Para você ter ideia como as coisas estarão caras nesse dia, 1 dinheiro equivale 1 dia de trabalho de um trabalhador. Ele vai trabalhar 1 dinheiro e só vai conseguir comprar 1 quilo de trigo. Ou 3 medidas de cevadas, um pouquinho. Ele vai trabalhar o dia todo e o dinheiro vai dar para comprar apenas 1 medida de trigo ou 3 medidas de cevadas. Sabe por quê? Porque quando esse cavaleiro se manifestar, você lê no Apocalipse, capítulo de número 13, que é quando a besta vai se manifestar e vai proibir, ninguém vai poder comprar ou vender, se não tiver o sinal da besta, ou na sua mão direita, ou na sua testa. Veja bem, Apocalipse, capítulo de número 13, deixa eu mostrar aqui, nos últimos versículos, a partir do verso de número 12, diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta. Qual a primeira besta? A besta que subiu do mar, isso é, das nações, né? O anticristo. Fala da segunda besta aqui. Ela exerce todo o poder da primeira, e faz que toda a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, que é o anticristo, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer ao céu à vista dos homens. Você sabe que o sufismo, obra de engano, tem gente que, se o pregador dá uma meia dúzia de grito, ele, opa, Deus está na igreja, por causa dos gritos. E se houver um falso milagre, e tem algumas igrejas comprando pessoas, tornando-as paralíticas, mas que não são paralíticas, só para receber R$500 e para vir à frente do púlpito, e o pastor diz: levanta da cadeira, e a pessoa levanta como que estivera paralítica, ou em cima daquela cadeira de roda há tempo.
mas era a pessoa contratada para fazer isso, para receber R$500. Você sabia que tem igreja que faz esse negócio? E mostra um falso milagre para as pessoas acreditarem? Isso vai acontecer. Só que nos dias do Apocalipse, a Bíblia diz que o anticristo, o falso profeta, eles vão fazer tantos milagres que até fogo vai cair do céu à vista dos homens, para enganar. E nesse versículo 14, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. O 13, à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe fora permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e agora vive. Verso 15, e foi-lhe concedido que desse um espírito à imagem da besta. Hoje a gente sabe que toda imagem de escultura, ela tem boca, não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, né? Se torna semelhante aos que fazem. Não tem poder algum, uma estátua, uma imagem, né? Como o Cristo lá do Rio de Janeiro. Não tem boca. Só que nesses dias, eles vão dar espírito a uma imagem de escultura. Vai dar um espírito à imagem da besta, está escrito aí, cuja chaga mortal, agora ela está viva. E foi-lhe concedido que desse espírito à besta, para que também a besta, a imagem da besta, falasse. Hoje não fala, mas naqueles dias, diz a Bíblia, que a imagem da besta vai falar. E fizesse que fossem mortos, está vendo? Aí entra a falsa paz agora. É quebrado o concerto, a aliança com o anticristo, e agora começa a morrer gente. Por quê? Porque está escrito aí. Isso aqui é o cavaleiro preto, tá? É o cavalo preto, que fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, você lembra do rei Nabucodonosor, quando levantou uma estátua de ouro na província da Babilônia e fez que todos adorassem aquela imagem, se prostraram? Teve 3 que não adorou, mas o resto todos adoraram. Então nos dias da grande tribulação, vai se levantar essa besta, que quer dizer um homem. As pessoas vão ter que venerar, vão ter que adorar o anticristo, a primeira besta, vai ter que adorar. Como que é um Deus na terra. E aquele que não adorar, veja nos versos seguintes, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, servos e livres, seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Aí está falando do sinal da besta, o número 666. Gente, vocês não sabem o que vai acontecer aqui na terra após o arrebatamento da igreja. Por isso eu estou preocupado, pregando para vocês. Irmão, se prepare, não queira ficar aqui após o arrebatamento da igreja, porque os dias serão terríveis sobre a face da terra. Algum tempo atrás, um irmão chegou para mim e disse: pastor, se eu não subir no arrebatamento da igreja, na grande tribulação eu me salvo. Falei: o quê, irmão? Eu me salvo, pastor. Por quê? Porque eu não vou aceitar o número da besta. Eu já sei, está aqui escrito no Apocalipse. Eu não aceito. Não aceita? Olha as condições para você escolher. Ele faz com que, volta o verso, que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal. Aonde? Na mão direita ou na testa. Verso seguinte: para que ninguém, gente, porque esse cavaleiro tinha uma balança na mão, porque vai controlar tudo. Ninguém vai poder comprar ou vender. Olha o cavaleiro, cavalo preto, com a balança na mão, para que ninguém possa comprar ou vender.
Por exemplo, você tem um comércio para você vender a sua mercadoria. Você tem uma loja, como aqui a nossa missionária Rose tem a maior loja aqui de Mongaguá, lá em Agenor de Campos, Divino Verão, para vender as suas roupas. Se não receber o número 666, ainda bem que você não vai estar aqui. Você pode dar a loja de papel passado para quem vocês quiserem. Depois que Jesus voltar, eu também dou a minha casa de papel, escritura passada no teu nome. Você só vai tomar posse depois que Jesus voltar. Alguém queira, tá? Fala comigo depois do culto, amanhã nós vamos no cartório. Meu irmão, a coisa vai ser terrível. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Gente, isso aqui é extraordinário. Por exemplo, você acha que isso aqui é fácil? Ah não, pastor, eu dou um jeitinho brasileiro e eu consigo levar as minhas compras. Não leva. Sabe por que não leva? Porque vai estar militares, soldados, agentes da besta em todo mundo, pago por ele, para estar de olho em cada movimento do ser humano. Você faz as suas compras, quando você vai passar no caixa, vai ser acionado que você não tem o número da besta, 666. E aí vão dizer para você: olha, eu sinto muito, o senhor não pode levar a mercadoria para casa. Mas para quê? Por que eu não posso? Eu tenho dinheiro aqui, eu tenho um cartão, eu pago certinho, está tudo aqui. Não, é o seguinte: o senhor não tem o número 666. Hoje, antigamente a gente pensava que era aquele código de barra. Quantos lembram dele, irmão? Que a gente tinha até medo. Você ia fazer compra no supermercado, quando tinha um produto com código de barra, não, eu não vou levar isso não, porque é o código da besta, tal. Hoje já não fala de código da besta, é um biochip, é um chip que pode ser implantado. Eu estou dizendo hoje. Amanhã pode ser uma coisa até mais simples, mas hoje se fala de um biochip, olha, do tamanho de um grãozinho de arroz, pequenininho. Aí eles vão dizer para você: você não pode levar a sua compra. Você não vê que às vezes você já chega em algum supermercado e ali tem umas meninas andando e diz: é o seguinte, o senhor já tem o cartão da loja? Não, não tem não, eu vou pagar em dinheiro. Mas faça no cartão. E aí você dá uma saidinha ali, né? E você preenche uma ficha. Ele diz: não, já aprovo agora. O seu cartão já aprova agora. Aí de repente, esses dias eu fui lá na CA e fizeram isso comigo. Não, mas já aprova agora, leva. Você não precisa pagar agora, tal. Então, isso vai acontecer. Por quê? Eles vão te chamar para um cantinho, para uma salinha, e vai dizer: se o senhor quiser receber aí o nome da besta, ou o número 600, aí você vai dizer: ah não, mas nessa hora eu vou lembrar do que está escrito. Ainda que lembra, você vai lembrar dos seus filhos e não vai ter leite para eles tomarem, não vai ter pão para eles comerem, não vai ter comida na sua despensa, você morrerá de fome. E por circunstância, tá? Porque o que aflige o homem é o que faz tomar uma decisão. Você vai aderir o número da besta 666. Por quê? Porque você vai olhar para a dispensa está vazia. Você tem o dinheiro, mas você não tem a mercadoria. É onde você vai ser vencido. Por isso está escrito: ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Verso 18, está escrito: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Por que o número de um homem? Olha para cá, o número de Deus é o número 7. A Bíblia diz que Deus trabalhou até sexta, os 6 dias, mas ele descansou no 7º, se tornando o dia
O número 7, o número de Deus, o número da perfeição. Todos, é porque não dá tempo para mostrar. Mas o número do homem é 6. O número do homem é 6. Então está escrito: aquele que tem sabedoria, calcule, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Eu não sei se vão marcar, como se faz hoje, uma tatuagem nas pessoas, e até escreve, coloca ali alguma marca. Eu não sei se será um biochip, uma coisinha pequenininha que vai implantar. Você sabe que aqui no Brasil já começou. Eu estava vendo em Campinas, foi a primeira pessoa que recebeu esse biochip, lá um jovem de Campinas. Ele já tem, ele chega, ele não precisa carregar mais documento, ele chega no caixa com aquele biochip, ele faz saque, ele faz tudo. Se chegar aí para você um guarda mandando separar, mostrando a carteira de habilitação, com esse biochip, você vê que o diabo, ele usa de sufismo. O que é sufismo? Engano. Para enganar as pessoas nesses dias da grande tribulação, o diabo vem com isso. Por isso que primeiro haverá o implante desse biochip, desse pequeno. Todas as pessoas serão chipadas. Todas as pessoas recebeu esse selo ou essa marca, a pessoa nunca mais terá salvação. Não, pastor, não tem jeito de tirar. Não. Recebeu o número 666, a pessoa está perdida e condenada para sempre. Será lançada no lago de fogo. É terrível isso, mas é verdade. Então, aí se fala do quê? Do cavaleiro vermelho, Cavaleiro vermelho. Agora, vamos finalizar por causa do tempo. O cavaleiro preto, ou melhor, esse é o cavaleiro preto. Vamos falar do cavaleiro amarelo, o último cavaleiro. Olha o que diz a Bíblia: e vi um cavalo amarelo, o que estava montado nele tinha o nome do quê? De morte. E a sepultura o seguia de perto. Ou seja, é quando a terça parte, ou a quarta parte, melhor dizendo, da terra vai morrer. Preste atenção. Tinha o nome de morte e seguia a sepultura perto. Foi-lhe dado autoridade sobre 1/4 da terra para matar com espada, uma longa espada, com fome, com praga, praga mortífera, e com as feras da terra. Você vê aqui um cavalo amarelo, e ele tinha por nome morte. É quando vai morrer. Eu estava fazendo um número aqui, a quarta parte da terra vai morrer. Hoje no mundo tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. Quase 8 bilhões de pessoas no mundo. A quarta parte, ou seja, de 4 partes, uma vai morrer. A quarta parte dá aproximadamente aí 2 bilhões de pessoas morrendo só nesse evento do cavalo amarelo. Irmão, será um flagelo aqui na terra. Hoje, quando a gente olha só uma chuva pequena, choveu algumas horas aí em Petrópolis, e já morreu aí, se procura aí, e se achar todos ali, vai dar o número de 300 pessoas mortas pela chuva. Imagina agora, na mão desses homens, uma espada, para matar a quarta parte da terra. E não é só com espada, diz a Bíblia aqui, que é com fome, é com praga mortífera,
e até as bestas fera, né? Os animais ferozes, como o urso, leão, tal, leopardo, vão se aproximar da cidade e haverá uma matança total. Um tempo mortífero. Irmão, Jesus está voltando. Olha, se a gripe espanhola, segundo os especialistas, morreram 300 milhões de pessoas, tá? Só com a gripe espanhola. Imagina nesses dias da grande tribulação. Sabe por que o Espírito Santo está me constrangendo para mostrar isso para vocês? Não para vocês ter apenas medo, não. Mas vocês se preocuparem para se preparar para subir no arrebatamento da igreja. O nosso alvo é subir. Olha, Paulo diz assim: se esperamos de Cristo, tão somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Não adianta ficar na igreja, só porque Jesus melhora a minha vida financeiramente, me conduz a um ótimo relacionamento, eu posso fazer um casamento aprovado por Ele, melhora a minha vida financeiramente, só isto, e você perde o céu. Não adianta. É melhor, como disse Marcos 8:36, ele diz assim, Jesus dizendo, Marcos 8:36, o que aproveitaria para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Irmão, se preocupe mais com o arrebatamento da igreja. Não queira ficar aqui para passar o período da grande tribulação. O cavaleiro branco vem aí, cavalo branco vem aí, o cavalo vermelho vem aí, o cavalo preto vem aí, e o cavalo amarelo vem aí. Isto é uma realidade para os nossos dias, irmão. Jesus está voltando. Eu estava ouvindo e vendo uma entrevista de alguns especialistas, eles dizendo, olha, nós vamos ver eles são céticos. A maioria dos cientistas, eles não creem em Deus, mas eles estão com medo, apavorados. E eles estavam dizendo, olha, alguma coisa fenomenal vai acontecer no mundo. Alguma coisa. Alguma catástrofe. Alguma coisa que vai matar muita gente vai acontecer. Porque eles dizem, o homem está... E eles culpabilizam o homem. E sabe que isso é bíblico? A Bíblia diz, do que queixa, pois, o ser vivente? Queixa-se dos seus próprios pecados. É o homem que está destruindo esse mundo. É o homem desmatando, chega lá no mar, joga aquela bagunça de sujeira, mata lá os peixes, e assim o homem está destruindo tudo. E Jesus está voltando, irmão. Não seja mais um religioso apenas na igreja. Esse número 666 será implantado nas pessoas. Eu não sei se vai ser um biochip. Eu não sei, quem sabe daqui a alguns anos, né, a tecnologia está dando um passo muito largo. Hoje a gente fala de um biochip, amanhã pode ser uma outra coisa, mas que isso vai acontecer e se cumprir a profecia do Apocalipse, isso eu não tenho a menor dúvida. Fica em pé. Eu quero fazer uma oração. Eu gostaria que toda a igreja viesse à frente. Pastor, toda a igreja, reverentemente, sai do teu lugar e vem à frente. Nós vamos cantar aqui parte de um louvor. Depois eu gostaria de fazer uma oração por você. Mas venha mais próximo para dar espaço para os demais irmãos. Se você tem fé, se você acredita que tudo que está na Bíblia está para acontecer, saia do teu lugar e venha.
Oh, aleluia. Eu sinto Deus nesta casa. O Espírito Santo de Deus, Ele fica feliz quando nós abordamos temas do Apocalipse, temas do céu. Oh, aleluia. Venha à frente.